Olá, boa noite. Terça-feira, 23 de dezembro de 2025. Estamos iniciando a nossa celebração de amigos especial, celebração de Natal. Quero dar as boas-vindas a cada um de vocês que estão conectados conosco através do nosso YouTube, canal do YouTube da Amigos Church. E eu espero mesmo que esta celebração de Natal possa alcançar o teu coração, possa transmitir as palavras de Jesus o Salvador, a quem nós reverenciamos e dedicamos toda essa transmissão. Aliás, Natal sem Jesus não existe. E se nós estamos aqui hoje, é porque ele nasceu. O povo que estava em trevas recebeu grande luz da parte de Deus, o nosso Senhor. E nós estamos aqui hoje, nessa noite, para celebrar, adorar e bendizer aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quero pedir algumas coisas para você logo no início dessa transmissão. A primeira é que você pare o que você está fazendo. Dedique esses próximos minutos para adorar e engrandecer o nome de Jesus, o nosso Salvador. Se você se recorda, no primeiro Natal havia muita confusão, muita correria, as pessoas estavam andando para lá e para cá e elas não estavam dando importância ao único que realmente deveria de ser dado toda a importância, Jesus o Salvador. Então nós vamos cometer esse erro nesta noite de Natal, nesta celebração natalina, nesse 23 de dezembro. Pare o que você está fazendo, desligue outros equipamentos eletrônicos e, se puder, se assente, separe um exemplar da Bíblia Sagrada, se você tiver. Se você não tiver, escute a ministração e a pregação da palavra de Deus e adore a Jesus. A segunda coisa que eu quero pedir para você é que você convide alguém para estar aqui conosco. Natal é tempo de celebração, Natal é tempo de festa, Natal é tempo de esperança e de boas novas. E uma das coisas que Jesus, aquele que nasceu e a quem nós estamos adorando especialmente nessa noite, mas assim fazemos todas as vezes que nos reunimos. Jesus pediu para que nós fôssemos e pregássemos o evangelho a toda criatura. Então, se você puder, convide um amigo, um familiar, uma pessoa próxima, um vizinho, uma pessoa que você tem no seu grupo de WhatsApp, de Telegram, que talvez você passa momentos, horas, minutos conversando sobre várias amenidades. Por que não convidar a pessoa para estar aqui conosco? Em algum lugar aqui da nossa tela tem um botãozinho indicador como compartilhar, é um botãozinho torto para a direita, e você pode compartilhar essa pessoa para estar conosco e juntos celebrarmos a Jesus, o Salvador. Vamos começar então a nossa celebração como sempre fazemos, orando e dedicando esse tempo a Jesus. Pai de amor, Deus maravilhoso, nós estamos reunidos nesta noite de terça-feira aqui através do canal do YouTube. E assim fazemos porque queremos celebrar o teu nascimento. O nascimento daquele que veio para trazer luz a uma humanidade que vivia sobre o regime da escuridão. Hoje não vivemos mais sobre esse regime, mas vivemos na maravilhosa luz de Jesus o Salvador. Por isso, ó Deus, que nesse tempo em que nós estivermos conectados através desta rede social, o teu Espírito possa falar aos nossos corações, a tua graça se manifestar às nossas vidas, e que a palavra que aqui for ministrada, que o sermão que for compartilhado, seja poderoso para trazer a verdadeira essência do Natal de Jesus sobre a vida de cada um que participa desta celebração. Nós dedicamos esse tempo a ti e te adoramos para todo sempre, porque tu és o nosso Salvador, Jesus, o Cristo. Amém, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz, o texto bíblico, que na noite em que Jesus nasceu, os anjos anunciaram o seu nascimento aos pastores que estavam nas colinas e, imediatamente, um coro celestial se levantou para louvar e engrandecer o nome de Jesus, e eles cantaram:
Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Então eu quero te convidar para que nós tenhamos um tempo de adoração, um tempo de louvor, com esses nossos queridos amigos, servos de Deus. Vamos adorar Jesus, o Salvador. Força da nossa voz, dizer glória a Deus. Hoje a nossa jornada de comemoração e de celebração ao nascimento do nosso Rei. É o primeiro domingo do Advento. É uma época festiva para nós, por isso vamos celebrar de todo o coração. Vamos juntos celebrar Jesus Cristo, nosso Rei. Use todo o ar que tem em seus pulmões. Vamos juntos celebrar mais uma vez. Para sempre. Glória a Deus nas alturas. Que bom nós cantarmos, que bom nós louvarmos, que bom nós adorarmos a Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que todo ser que respira deve louvar ao Senhor. E é isso que estamos fazendo aqui nessa noite, louvando, adorando e engrandecendo o nome de Jesus. Amados irmãos, hoje eu não pretendo me alongar na nossa celebração, pois é uma celebração de Natal, mas antes de seguirmos com o compartilhamento da palavra de Deus através das Escrituras, através do sermão, eu quero fazer aqui um grande agradecimento. Eu quero louvar e exaltar o nome de Jesus,
porque ao longo de vários domingos desse mês de dezembro e desde o finalzinho de novembro, nós lançamos a nossa campanha Natal Solidário. Todos os anos, nós juntamos amigos, familiares, irmãos, conhecidos, pessoas do nosso convívio, para que juntos nós possamos levar esperança para pessoas em situação de vulnerabilidade que talvez não tenham tido a mesma oportunidade que nós tivemos no Natal. E eu louvo a Deus porque Deus mais uma vez mobilizou corações. Confesso a vocês que esse ano houve um momento da nossa campanha que falei com Kátia, minha esposa, que achei que não ia dar, que infelizmente nós não conseguiríamos chegar. Mas quando Deus nos chama para algo, Deus, juntamente com o seu chamado, Ele nos dá as ferramentas. E Deus movimentou corações e para a honra e glória do Senhor nós pudemos fazer as nossas duas ações natalinas, tanto a de idosos como a de crianças. E a de crianças nós fizemos hoje pela manhã e eu acredito que foi a que mais mexeu o nosso coração. Nós tivemos numa instituição aqui na cidade de Barueri, uma instituição lotada, repleta de crianças, alegria, festa, sentimento genuíno, e tudo isso só foi possível porque você nos ajudou, porque você colaborou fazendo a sua doação de R$20 ou mais, e nós assim pudemos comprar todos os itens das ceias natalinas, os idosos também, alguns já bem debilitados, e a gente não quis fazer muito marketing em cima disso, porque você sabe, aquilo que a mão direita fizer, que a esquerda não saiba, mas nós levamos ali dignidade para muitas pessoas. Muita gente que há muito tempo não comia comidas natalinas e que nós levamos, preparamos com amor, com carinho e fizemos ali para as duas equipes as melhores coisas que nós poderíamos fazer para o Natal. Então eu quero deixar aqui a minha gratidão, o meu agradecimento, meu muito obrigado nas nossas redes sociais, tanto aqui da Amigos Church como a minha rede social pessoal. Estão todas as imagens daquilo que a gente fez e eu continuo contando com você para próximas ações, para que nós nos mobilizemos. A luta foi grande porque vocês sabem que os produtos nos supermercados estão com valores altíssimos, mas Deus nos deu graça, Deus moveu corações, então a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito obrigado a você que ajudou, a você que participou. E se você não participou, não fique triste não. Muito em breve, Deus vai te dar outras oportunidades, que enquanto Ele não voltar e enquanto nós tivermos fôlego de vida, nós vamos nos mobilizar sempre para que o Evangelho de Deus ele seja pregado, não somente com palavras, mas com atitudes. E nessas atitudes eu continuo contando com a sua vida. Amém? Queridos, hoje é noite de Natal. Aliás, amanhã, dia 24, será a noite de Natal, mas hoje nós estamos aqui reunidos para a nossa celebração de Natal. E é incrível quando nós lemos as Escrituras, e eu não vou nem abrir o texto bíblico para falar disso com vocês, mas nós sabemos que quando Jesus nasce, há todo um aglomerado de situações e de ações para que o nascimento dele não acontecesse. E logo após que ele nasce, existem várias ações para tentar calar a voz de Jesus. Mas Deus mobilizou pessoas que entenderam que esse nascimento veio para mudar a história da humanidade. E a Bíblia diz que quando Jesus nasce, magos vêm do Oriente, eles procuram onde está Jesus e quando o encontram, eles o adoram e entregam seus presentes. Natal para muitas pessoas é troca de presentes. São amigos secretos, amigos ocultos, confraternizações. E muitas vezes nós nos mobilizamos para levar uma lembrança para um amigo, para comprar um presentinho para um familiar. E nós nos esquecemos que o presente que nós deveríamos de dar é para Jesus, o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para cumprir a palavra que Isaías, 700 anos antes do seu nascimento, já havia profetizado através da inspiração de Deus. Deus usa a vida de Isaías para falar que o Salvador da humanidade nasceria. Jesus nasce, Jesus tem um período do seu ministério terreno, Jesus vai à cruz do Calvário, morre para cumprir a palavra de Deus,
por amor de nós e por sua graça, tão somente pela sua graça. Hoje nós somos redimidos, nós somos lavados, nós somos curados e libertos pelo seu sangue. E eu te pergunto, o que é que nós podemos fazer para agradecer? Não existiria numerário no mundo que pudesse honrar aquilo que Jesus fez pela nossa vida. Não existiria presente no mundo, do mais simples ao mais sofisticado, ao mais caro, que pudesse realmente honrar e glorificar aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário e aquilo que Deus fez para a humanidade através da vinda de Jesus à Terra. Mas nós temos a oportunidade de fazer algo. E o algo que nós podemos fazer é agir com generosidade para com aquele que nos amou. Hoje, nessa celebração de Natal, eu quero te encorajar a ser generoso numa contribuição financeira para a obra de Deus. Você faça segundo aquilo que o seu coração propor. Você não é obrigado a nada, Deus não vai te abençoar mais ou menos por aquilo que você faz, mas um coração generoso e um coração grato. É um coração que realmente entendeu aquilo que Jesus Cristo fez sobre a sua vida. Então hoje, eu quero te convidar a consultar o teu coração, consultar também a sua carteira, porque não é um momento de emoção. Não é para você tirar da tua comida, não é para você tirar do teu aluguel, não é para você tirar do teu medicamento, mas que você nessa noite consulte o teu coração, consulte as suas finanças e separe uma oferta especial para honrar o nome de Jesus. E o que eu te prometo? Eu não te prometo nada. Nós vamos fazer simplesmente pela alegria de honrar e de exaltar o nome de Jesus. E a única coisa que eu sei é que a palavra desse Deus que eu creio diz que o nosso Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades através de Cristo Jesus. Você que pode hoje fazer a tua contribuição, seja generoso. A nossa chave Pix é o endereço de e-mail pix.amigoschurch@gmail.com. Talvez vai passar aqui, talvez não passe. Mas se não passar aqui, guarde isso, pix.amigoschurch@gmail.com. Nós vamos orar a Deus, dedicando as contribuições financeiras de ofertas, de dízimos, de louvores que faremos através dessa contribuição. Na sequência, nós teremos mais um momento musical na nossa celebração e esse será o momento de você entrar no teu aplicativo bancário e fazer a tua contribuição nessa noite. Não seja egoísta, não seja. Eu, em todos esses anos, eu digo para você, o maior abençoado é aquele que dá, é aquele que entrega. Se você soubesse como meu coração está hoje, eu estou com meu coração pulsante de alegria, regozijado em Deus, por todas as suas maravilhas. Essas ações sociais que nós fizemos, irmãos, se você me perguntar o que você ganhou, Joel, eu ganhei uma satisfação que não há dinheiro no mundo que pague. Eu ganhei uma satisfação que talvez o milionário mais importante do mundo, que sai na Forbes, ele não tem essa satisfação que eu estou sentindo nessa noite. Então eu te convido, seja generoso, entregue ao Senhor, coloque diante dele as tuas finanças e tenha certeza que ao generoso o Senhor acrescenta mais e mais porque é promessa do Senhor para a nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero nesta noite do dia 23 de dezembro dedicar a Ti as nossas contribuições financeiras de dízimos, de ofertas, de louvores, de gratidão que nós vamos colocar na Tua presença. Senhor, isso não é uma troca. E isso também não é um pagamento. Porque se nós fôssemos pagar tudo aquilo que o Senhor fez pela nossa vida, nós já estaríamos em débito só de pensarmos em um dia pagarmos alguma coisa ao Senhor. Mas, singelamente, dedicamos a Ti o nosso coração. Não são os valores que nós vamos transferir através de um Pix, que vão demonstrar aquilo que é a nossa gratidão, mas é aquilo que o Senhor vê e enxerga no nosso coração nessa noite. A Tua palavra diz que uma viúva pobre, ela entregou mais do que todos, porque ela não entregou valores, ela entregou coração.
E hoje, Senhor, nós temos vivido um tempo em que o evangelho está tão estranho, que as pessoas acham que vão ser mais ou menos abençoadas pelos valores que elas colocarem na tua presença. Mas o Senhor não quer valores, o Senhor quer corações. O que o Pai procura são verdadeiros adoradores. E hoje, Senhor, nós te adoramos através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos, através das nossas doações. Recebe, Senhor. Assim como o menino Jesus recebeu aqueles presentes que os magos do Oriente vieram trazer, o ouro, o incenso e a mirra, que tu possas receber das nossas mãos. E nós dedicamos a ti, em nome de Jesus o Cristo Salvador. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe. Nós vamos ter agora uma canção musical, um louvor a Deus. E durante esse louvor eu te encorajo. Entra aí no teu aplicativo bancário. Faça a tua doação. Hoje é noite de Natal. O aniversariante é Jesus. E qual presente você vai dar a ele? Consulte o teu coração e oferte ao Senhor com alegria, liberdade e generosidade para a honra e glória dele. Reconhecer que para sempre, para sempre, para sempre, Ele é. Gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Os anjos clamam.
Aplauda o Senhor bem forte, Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe e prospere sempre. Amados, sem maiores delongas, eu gostaria de passar nesse momento para o sermão da Palavra de Deus. E para trazer essa reflexão ao teu coração, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia comigo no Evangelho que escreveu o evangelista Lucas, no capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2, nós leremos dos versículos 8 até o versículo de número 20. Evangelho segundo o relato de Lucas, capítulo de número 2, versículos 8 a 20. Queridos, pelo visto, o Natal será de muito calor. Muito calor. Aqui hoje, nessa noite, nós estamos numa noite bastante quente, bastante abafada. Não sei aí onde você está, mas eu creio que também você está aí numa noite bastante quente, bastante abafada. Mas tudo que Deus faz é bom, é maravilhoso. Sábado passado, aliás, domingo passado, nós tivemos a entrada do verão. Então estamos no verão e o verão é esse tempo mesmo, abafado. Depois temos aquelas pancadas de chuva rápidas, mas poderosas, né? Então vamos orar para que Deus também nos guarde e nos abençoe nesse tempo de verão. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 8 em diante, diz assim o texto bíblico. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhe disse, não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo do Senhor, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns para os outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhe fora dito. Vamos pedir direção e sabedoria do Senhor no entendimento dessa palavra. Pai de amor, te louvamos porque estamos celebrando o teu Natal. E queremos agora te clamar para que a tua palavra, o sermão da parte de Deus, ele venha sobre as nossas vidas com poder e grande glória, abrindo os nossos olhos espirituais, o nosso coração, para aquilo que o teu Espírito quer falar conosco. Fala conosco, Senhor. Dá-nos o entendimento da tua palavra. E eu te peço, Senhor, como emissor, como aquele que vai falar da tua palavra, que a minha carne se cale, o teu Espírito use a minha vida e fale através de mim. E de tudo aquilo que o Senhor fizer nessa noite, nós daremos a ti louvores, honra e glória. Oramos assim em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Amém? Amados irmãos, nesse Natal, eu quero falar com vocês sobre o sermão da palavra de Deus que eu dei o tema de Não Temais. O Natal que vence o medo. E quero falar isso com vocês nessa noite, porque nós temos vivido
dias de muito medo. O medo, ele está à porta. E o medo, ele veste muitas faces. Hoje nós temos o medo da violência, temos o medo da solidão, hoje nós temos o medo da perda, temos o medo da doença, temos o medo do futuro, e muitos têm até o medo do quê? Da própria morte. A humanidade em que nós vivemos, ela está cheia e ela se enche sobre o peso e a incerteza. A essa sociedade que nós vivemos, ela está cheia de dores. E essas dores, essas preocupações, essas incertezas, elas trazem o medo, que é o grande vilão da sociedade moderna. Mas o Natal de Jesus, ele traz uma mensagem para nós. Ele traz a mensagem divina do nosso Deus e do nosso Salvador, que há séculos tem atravessado as sociedades em que as pessoas estão vivendo. Quando nós olhamos aqui para o texto que escreveu o evangelista Lucas no capítulo 2, se vocês prestarem atenção no versículo 10, a palavra traz uma promessa, porque diz: não tenham medo, porque eu estou trazendo a vocês boas novas de grande alegria para vocês e para todo o povo. Na noite em que Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, nasceu, os céus se abriram. E a primeira promessa que Deus traz à humanidade através de Jesus é: não temais. Ou seja, ele diz o quê? Não tenham medo. E por que Jesus, ele traz essa promessa juntamente com o seu nascimento? Porque Jesus é a resposta divina para os medos que assolam e que assombram toda a humanidade. Vamos entender um pouquinho aqui o contexto do momento do nascimento de Jesus. Se nós lermos novamente aqui o versículo de número 8, diz assim: haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta do seu rebanho. Olha só o que a palavra fala. A palavra vai falar que haviam pastores, e esses pastores tinham uma realidade. Em primeiro lugar, esses pastores eram homens extremamente humildes, homens de baixo prestígio social. Eles viviam a marginalidade da sociedade, porque a religião oficial, que era o judaísmo, não aceitavam esses pastores. Muito pelo contrário. Eles diziam que porque eles mexiam com bichos, que eles mexiam com animais, eles eram homens o quê? Impuros. Eram homens indignos, porque eles cuidavam de ovelhas. E essas ovelhas, elas sustentavam o templo, mas muitas vezes, apesar deles cuidarem desse sustento do templo, eles não eram aceitos como homens puros para participarem das atividades do templo. A segunda coisa que chama a atenção aqui é que eles estavam com medo. Homens simples, homens talvez sem nenhum estudo, homens marginalizados, mas a Bíblia diz que eles tinham o costume de, durante a noite, guardarem o pasto, guardarem o rebanho. Eles se expunham ao frio, eles se expunham ao sereno, eles se expunham aos perigos e à solidão. E imagina, hoje nós estamos no século 21 e nós temos todo tipo de iluminação, iluminação de LED, iluminação de presença, mas naquela época não havia nada disso. Cuidar de um pasto ou de um campo cheio de ovelhas à noite era estar num lugar completamente escuro, sombrio, assustador, cheio de trevas. E esses homens, eles estavam ali porque havia o costume de, durante a noite, lobos, chacais, eles vinham para tentar atacar as ovelhas. E os pastores, então,
esses homens humildes, que eram desprezados pela religião, eles livravam as ovelhas daqueles ataques. Fora isso, havia os roubos dos bandidos, dos salteadores, e eles estavam ali de prontidão. Homens com medo, homens simples. E a Bíblia diz que de repente algo acontece. A glória do Senhor brilha ao redor deles. Imagine você à noite, no meio da escuridão, sem energia elétrica, sem nada, de repente um clarão vem à sua frente. Obviamente eles se assustaram. Eles se assustam porque eles não sabem se aquilo era um ataque, se aquilo eram guerras. Eles não sabiam o que estavam acontecendo. Mas, quando eles ficam cheios de medo, o anjo vem trazer a mensagem, e esse é o terceiro ponto. Porque o anjo vem trazer uma palavra para eles. E a palavra é o quê? Não temais. A glória do Senhor invadiu aquele lugar resplandeceu. Parecia que a noite havia virado dia, mas o anjo vem e traz uma palavra para eles. Não tenham medo. E juntamente com aquela palavra, o anjo do Senhor, ele traz algumas revelações poderosas, que eu quero compartilhar com você. Que essas revelações poderosas devem fazer parte do nosso Natal. Em primeiro lugar, a primeira revelação aqui é que o Natal revela que Deus, ele se aproxima de pessoas humildes. Se vocês prestaram atenção ao versículo 8 que nós lemos, diz o quê? Haviam pastores no campo. Quem Deus escolheu para revelar a Jesus? Deus não escolheu César no palácio. Deus não escolheu pessoas importantes no sinédrio. Deus escolheu os últimos da sociedade para ouvir a boa nova de salvação. O céu se abre para pessoas simples, para pessoas anônimas. E a palavra de Deus vai dizer lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo de número 6, diz o quê? Que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Que o Natal é a prova de que Deus se revela especialmente para aqueles que foram excluídos da sociedade, para aqueles que não têm nome, para aqueles que não têm prestígio. Deus, ele visita os campos, ele não visita os palácios. Ele se manifesta àqueles que têm o coração quebrantado realmente. E hoje nós vemos uma inversão de valores, porque o Natal, ele remete a luxo, Natal remete ao consumismo, Natal remete a mesas cheias de produtos que muitas vezes as pessoas não conseguem nem comer aquilo tudo. Mas o primeiro Natal, Deus se revelou a pessoas humildes. Amém? Então, guarde isso na tua mente. Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça àqueles que são o quê? Humildes. Amém? Amém, queridos? Então, saiba disso. Às vezes a gente fica meio chateado, né? E no domingo passado eu estava trazendo o sermão e eu disse assim, olha, as pessoas ficam chateadas porque elas querem resolver a vida no Natal. E eu até vi um meme na rede social em que alguém disse assim, parece que no Natal a gente vai receber, não é Jesus, é a vigilância sanitária, né? Porque tem gente que quer limpar a casa, quer pintar a casa, quer comprar móvel novo, quer comprar roupa nova. Irmão, se você pode fazer isso ou puder fazer isso, faça. Mas lembre-se que no Natal, Jesus se revela aos humildes. E o que Deus realmente quer são corações. Amém? Segunda revelação que o Natal traz para nós é que o Natal nos revela que o Evangelho de Jesus vence todo e qualquer medo. A palavra diz que quando o anjo encontra os pastores e os pastores ficam assustados, a palavra é o quê? Não temais, ou não tenham
Medo, está lá no versículo 10 que nós já lemos 2 vezes. O medo, ele entrou no mundo através do pecado. Se você se recorda, Adão, depois que ele peca, ele é tomado de medo e ele faz o quê? Ele se esconde da presença de Deus. Mas Natal é tempo do quê? De cura. Por quê? Porque Deus, ele vai ao homem que está em medo, ao homem pecador, ao homem que foge, ao homem que se assusta, como o primeiro homem, Adão, estava em pecado e por isso ele se esconde, porque ele estava com medo. E Deus, ele se revela a esse homem. E a palavra diz lá em 1 João 4,18, no amor não há medo, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Amém? Então eu quero dizer para você, talvez hoje você está com medo. Medo do amanhã, medo do dia 24, medo da família, medo do futuro. Tem gente que já está preocupado com 2026. Tem gente que já está preocupado. Como é que eu vou fazer para aguentar até o dia 30? Esse mês é longo, eu gastei demais, eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu quero dizer para você, o amor de Jesus, ele está vindo à terra para lançar fora do teu, do meu, do nosso coração todos os medos que nós tenhamos. O medo da solidão, ele é vencido porque nós temos o Emanuel, o Deus conosco. O medo da morte, ele é vencido porque nós temos o Salvador. E o Salvador, ele vive e ele reina para todo sempre. O medo do futuro, ele é vencido porque nós temos um Deus que cuida do nosso amanhã. Então não tenha medo, querido. Nesse Natal, a palavra do anjo de Deus para você e para mim é: não temais, não tenham medo. E que o Senhor traga cura sobre todos os medos que você tem na tua vida. Amém? Terceiro lugar, a terceira revelação do Natal aqui. O Natal revela quem é Jesus. Jesus é o Salvador, ele é o Cristo e ele é o Senhor. Se vocês verem o versículo de número 11, diz assim o anjo: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O anjo traz a revelação de quem é o Jesus que nasceu. Quem é o Jesus que nós vamos adorar nesse Natal? É o Jesus que é Salvador, o Jesus que é Cristo e o Jesus que é o Senhor. O que isso significa, Joel? O Salvador, porque ele veio resgatar o mundo dos seus pecados. Se você está vivendo em pecado, meu irmão, minha irmã, arrependa-se nessa noite. Arrependa-se porque Jesus, o Salvador, ele veio ao mundo para resgatar você, para resgatar a mim, para resgatar todo homem que vive no pecado. Não andeis em pecado, mas nós precisamos viver debaixo da graça de Deus. E quando Deus olha para o mundo e vê o mundo pecador, Deus então, ele envia Jesus para nascer ali em Belém. Jesus o Salvador, aquele que veio nos resgatar dos nossos pecados. Depois ele diz que Jesus é o Cristo, porque Cristo significa ungido. Ele é separado, ele é o cumprimento da profecia. Você sabe que hoje existem algumas religiões que ainda esperam Cristo. Irmãos, nós não precisamos esperar o Cristo ungido de Deus, Jesus, o Yeshua HaMashiach. Ele já veio, ele está entre nós, ele é o Cristo, ele é o nosso amado. Ele é aquele que é ungido de Deus, ele veio da parte de Deus e hoje nós temos o poder do Cristo agindo na nossa vida. Hoje o Cristo está agindo na tua família, hoje o Cristo está agindo no teu corpo, hoje o Cristo está agindo na tua mente. Nós temos Cristo sobre nós. E depois ele diz que ele é o Salvador, ele é o Cristo, mas ele é o Senhor. Sabe o que significa ser o Senhor? Significa ser aquele que reina, ser aquele que governa. E lá no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo de número 12, diz: e nenhum outro há salvação, não há salvação em outro nome, a não ser no nome de Jesus. Jesus não é um bebê frágil, mas ele é um rei que desceu do seu trono para reinar sobre a terra e novamente retornou ao trono e está à direita de Deus Pai.
Ele é o centro da história, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Salvador do mundo. Então nós temos que nos alegrar, porque hoje na cidade de Davi nasceu Cristo, nasceu Jesus, o Salvador, o Cristo, o Senhor, e nós temos essa dádiva sobre a nossa vida. Mas em quarto lugar, a quarta revelação aqui desse texto do Natal, o Natal revela a humildade de Deus na encarnação. Olha lá o versículo de número 12. Olha só que Deus humilde. E eu fico vendo uns deuses que ficam vendendo aí hoje nesse mundo gospel, nesse mundo pseudo-cristão. Olha o versículo 12. Diz o quê? Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão bebê envolto em panos e deitado em uma o quê? Manjedoura, em uma estrebaria, em um curral. O sinal da majestade de Jesus é a simplicidade. O Criador de tudo, ele se deita num coxo de animais. O Deus infinito, ele se faz o quê? Uma criança. Uma criança é o quê? É frágil. É frágil. É incapaz. Mas a palavra diz lá em Filipenses, no capítulo 2, nos versículos de 6 a 8, diz o quê? Sendo em forma de Deus, e aí ele vai dizer, lá no final, humilhou-se a si mesmo. Deus se identificou conosco, Ele conhece as nossas dores, as nossas lágrimas, porque seria muito fácil, né? Filho de Deus, não precisava ter nascido na manjedoura, poderia ter vindo nas asas de anjo, banhado de ouro, elevado aos céus, evento pirotécnico, rojão, fogos. Poderia vir com inteligência artificial, não. Jesus, ele se encarna na terra em humildade. Sabe para quê? Para falar, eu sei o que você passa. Ele já foi bebê, ele já esteve em situações difíceis, mesmo sendo rei, ele se humilhou. Mesmo sendo Deus, ele se fez homem para assumir o teu, o meu, o nosso lugar. Então, o Natal revela a humildade de Deus na encarnação. E em quinto e último lugar, o Natal revela que o Evangelho gera louvor e gera testemunho. O versículo de número 20, que nós lemos, eu quero reler aqui, diz: os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhe fora dito. Os que antes tinham medo, que eram os pastores, os marginalizados, agora os que eles faziam, eles cantavam de alegria. Eles não apenas viram o Salvador, mas eles anunciaram para as pessoas o que viram. Porque eles foram lá em Belém e tudo aquilo que o anjo havia falado, que os anjos haviam falado, eles testificaram. Tornaram-se os primeiros evangelistas do Novo Testamento. E o Salmo de número 96, no versículo 3, diz o quê? Anunciai entre as nações a sua glória. Quem foi alcançado pela graça não consegue se calar, queridos. É por isso que eu fico doido da vida. Eu tenho uns amigos que, embora cristãos, são de alguns, como que eu posso falar, algumas linhas religiosas de cristianismo diferente da minha. E hoje mesmo eu estava com um, e ele dizendo para mim, eu não posso comemorar o Natal, nós não comemoramos o Natal porque é uma festa pagã. Irmão, olha aqui na Bíblia, o primeiro a comemorar Natal foi os próprios anjos. Os anjos comemoraram, fizeram festa, cantaram, teve coral, porque o coral, a Bíblia diz que uma milícia, uma miríade de anjos celestiais começaram a cantar: glória, glória a Deus nas alturas. E será que eu vou pegar o Natal e vou ficar de cara feia? Irmãos, eu tenho que anunciar, eu tenho que gerar o testemunho. Nasceu o Salvador do mundo, que é Cristo Senhor. Então, queridos, Natal não é tempo de medo. Talvez hoje você está aí todo borocochô,
Talvez hoje você está todo desanimado, toda desanimada, dizendo, mais um Natal. De novo, queridos, Natal não é consumismo, Natal não é roupa, Natal não é carro, Natal não é casa, Natal não é mesa, Natal não é nada disso. Natal significa que Jesus, a esperança desse mundo, veio à Terra. E a primeira mensagem que ele traz para nós é: não tenham medo. Natal significa que Jesus ele veio à Terra para nos tirar de todo medo. Jesus ele veio à Terra e no lugar do medo ele trouxe esperança. A luz brilhou no meio das trevas, estava todo mundo em escuridão. Aliás, a palavra diz lá em Isaías, o profeta Isaías falou: para o povo que andava em trevas, houve o quê? Maravilhosa luz. E os pastores fizeram o quê? Eles louvaram, eles adoraram, porque no lugar do medo houve esperança, no lugar do medo houve paz, no lugar do medo houve novidade, no lugar do medo houve bom futuro. Então eu concluo essa reflexão, esse sermão dizendo para você: você pode vir sem medo, porque Deus está conosco através de Jesus. Se ele nasceu nesse mundo, ele também quer nascer no nosso coração. Então que esse Natal você se alegre, não há mais medo, não há mais medo. Jesus ele lançou fora todos os medos. Às vezes o medo ele quer bater no nosso coração. Às vezes o medo quer ficar cutucando o nosso coração, mas não tem medo, querido. Não há mais medo. Ele é o poder de Cristo na nossa vida. E eu digo para você, se alegre. Os anjos, eles olharam para aquela palavra e só falaram algo: glória a Deus nas alturas. E eu quero concluir lendo novamente com você esse versículo 14, de Lucas 2, versículo 14, que diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem ele concede o seu favor. Que nós possamos nesse Natal esquecer de tudo aquilo que está à nossa volta e dos nossos lábios só sair uma palavra: glória a Deus nas alturas. Vamos orar? Eu quero te convidar nessa noite a fazer uma oração de gratidão, de louvor. Se eu pudesse, Deus não me deu o dom da música, queridos. Eu não tenho essa aptidão. Mas nós podemos louvar a Deus do nosso jeito, da nossa forma. E a coisa que eu mais me alegro no Natal é quando eu vejo os corais cantando, se alegrando, adorando a Jesus. Nós temos que ter isso nos nossos lábios. Eu não tenho mais medo. Os pastores estavam ali marginalizados, todo mundo tinha esquecido. Eu fico imaginando a paranoia que deu na cabeça dos bambambãs da época. Como assim? O anjo veio falar com os pastores, com os marginalizados. O anjo foi falar e foi anunciar boa nova para eles e não para nós. Nós que conhecemos a palavra, nós que estudamos a lei, nós que somos isso, nós que temos prestígio, nós que somos grandes na sociedade. Deus não está nem aí para isso, queridos. Deus se fez humilde e habitou entre nós. E se você hoje talvez está aí meio desanimado, dizendo: olha, mas comigo, Jesus nasceu para trazer esperança para pessoas que estavam sem. Quem estava sem esperança eram os pastores, que estavam ali abandonados, que estavam na escuridão e que estavam com medo. É para você que Jesus nasceu. É para mim que Jesus nasceu. Jesus disse que não veio para os sãos, ele veio para os doentes, porque os sãos não precisam de médico, os doentes sim. Jesus veio para você, Jesus veio para mim, e nós vamos glorificar e adorar o nome dele por isso. Oremos. Pai de amor, Deus maravilhoso, eu quero te louvar nesta noite em que nós estamos celebrando o teu Natal. Eu quero te adorar porque de uma forma tão gloriosa, tão majestosa, o Senhor se fez carne, o Senhor encarnou nessa terra.
E o Senhor enviou aqui anjos da tua parte para falar com homens marginalizados, homens que não tinham prestígio, homens que tinham medo, homens que não tinham esperança, homens que eram excluídos. O Senhor não veio para gente boa, para gente que já está com a vida resolvida. O Senhor veio para aqueles que realmente precisam de Jesus. E louvado seja o teu nome, porque eu sou um desses. Os meus irmãos que oram comigo nessa noite são desses, que precisam de Jesus. Nós precisamos de ti, porque nós temos medos, nós temos traumas, nós temos preocupações. E talvez, Senhor, quando chega essa época do ano, esses traumas, esses medos, eles começam a aflorar na nossa mente. Quanta gente já não come bem, já não dorme bem. É tanta preocupação, é tanta situação, tanta angústia. Mas, Senhor, Tu és a esperança desse mundo. O Senhor veio para trazer luz aonde havia escuridão. Então, Senhor, que nesse Natal essa luz possa brilhar poderosamente através do Teu Espírito sobre as áreas obscuras da nossa vida. E assim como os anjos, eles fizeram uma única coisa quando o Senhor trouxe aquela palavra. Eles simplesmente adoraram e glorificaram a Deus nas maiores alturas. Senhor, nesse Natal nós te adoramos. Nesse Natal nós bendizemos o teu nome e declaramos glória a Deus nas maiores alturas. Louvado, adorado e exaltado o nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus, pelo teu nascimento. Muito obrigado por trazer vida, muito obrigado por trazer esperança. Muito obrigado por falar comigo enquanto muitos não falavam mais. Mas através de Jesus o Senhor se manifestou e trouxe a tua palavra à minha vida. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a verdadeira esperança, Jesus, ela possa brilhar no teu coração. Queridos, nós estamos finalizando esta celebração. E eu espero mesmo que você guarde isso na tua mente. Jesus veio trazer uma palavra para você. Mas foi para mim mesmo? Já foi para você. Foi para mim. É para nós. Nós que somos cheios de medo. Ele veio trazer a esperança. E ele veio trazer uma luz para brilhar na nossa escuridão. Eu quero finalizar as minhas palavras desejando a você, especialmente você aqui da Amigos Church, um feliz Natal com Cristo. E esse Jesus, que nasceu em Belém e que transformou a vida de toda a humanidade, possa tocar poderosamente sobre a sua vida. Eu deixo aqui a minha gratidão a cada um de vocês que sempre estão conosco. E eu desejo que amanhã, dia 24 à noite, aonde você estiver, do jeito que você estiver, que você possa celebrar a Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vou ministrar a bênção apostólica. Nós vamos terminar hoje e depois teremos mais uma canção no final, depois que eu der a bênção. E que você possa viver o poder da palavra de Deus sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça sobre você o teu rosto e te dê a paz. Que as ricas, as maravilhosas bênçãos do Eterno sejam sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu ministro a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. E eu termino essa celebração dizendo para você, Feliz Natal. Vão seus hinos
das alturas. Celestes, plenos de harmonia, univos aos povos, cantai com fervor. Rodai hosanas, glória nas alturas. Vinde adoremos, oh vinde adoremos. Vinde adoremos o Rei Salvador. Já soou por todo o céu, glória ao Rei que vos nasceu. Graça e paz Deus quer doar, para o mundo resgatar.